Vamos falar agora nessa aula sobre a réplica. E eu gosto bastante de trazer essa aula e de conversar aí com as alunas em relação à réplica na prática. Por quê? Porque existe uma ideia errônea de que a réplica seria você ir lá na petição inicial, copiar e colar os fundamentos e fatos que você, porventura, já apresentou e rebater os argumentos do réu, fazendo a repetição do que foi colocado lá atrás. Muitos nós advogados, inclusive eu, já fiz isso lá atrás no passado. E porventura é feito isso, eu observo que é quando você não tem muito o que se defender daquela manifestação da contestação. E aí você usa para não passar em branco, vamos dizer assim. Mas eu vou trazer aqui para vocês entenderem de fato o que é você usar a réplica ao seu favor. A réplica, como da mesma forma das demais petições que eu falei anteriormente, ela também deve seguir a linha da objetividade. O prazo para apresentar ela também é de 15 dias. A réplica nada mais é do que a resposta, a manifestação aí dos argumentos e documentos apresentados pelo réu na contestação. Vem a questão da manifestação. Você se manifesta em réplica quando existem esses pontos, que esses pontos são os mais importantes a serem rebatidos aí pelo autor quando apresentados na contestação, tá bom? Ah, Larissa, mas então se não tiver esses pontos eu não manifesto? Penalidade? Não tem penalidade, porque a réplica, como eu disse, é uma manifestação. Agora, se caso não tiver esses pontos, você pode se manifestar. Eu sempre me manifesto, mas não fazendo o que eu falei no início, copiar e colar tudo da petição inicial e colocar aqui, tá bom? Você tenha bom senso, argumente, reitere, faça um resumo de forma reiterada aí, rebatendo a manifestação geral da contestação, se for o caso, e não tiver esses pontos específicos. Mas, por favor, não repitam tudo da petição inicial na réplica, ela não tem esse objetivo. O artigo 337 e 351 do CPC. Se manifestar em relação às preliminares da contestação apresentada pelo réu. Então, o que acontece? A gente leu lá atrás o artigo 337 do Código de Processo Civil, que são o quê? As preliminares. Toda vez que você for fazer uma contestação, você vai olhar aquele artigo e vai listar ali na sua contestação o que pode ser colocado em relação à petição inicial do autor e à ação ajuizada dentro das preliminares. Se tiver as preliminares, quando for o momento de apresentar a réplica, você vem manifestar em relação a essas preliminares na contestação. O segundo ponto, artigo 350 do CPC. Manifestação sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor. O autor apresentou todos os fatos, apresentou ali toda a documentação, apresentou todo o fundamento jurídico e o seu direito. E aí o réu vem e ele até fala, não, ok, autor, você até tem razão nesse ponto ou nesse, mas e isso aqui? E aí ele vai lá e apresenta outro fato que é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, apesar do autor ter a razão, o réu vem e apresenta, por exemplo, você, autor, fez aquele contrato X com o réu e que tinha o pagamento X, Y e Z e o réu efetuou apenas o pagamento W, exemplo. Mas aí o réu vem com um fato que modifica esse direito do autor. Quando ele apresenta os comprovantes de todas as parcelas que tinha referência com aquele contrato. Então, modificou, extingue o direito do autor. Não extingue, que apesar de dele ter, extinguiu, porque ele não tem mais o que pagar. Então, artigo 350 do CPC. Manifestação sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Artigo 437 do CPC.
manifestar sobre os documentos apresentados pelo réu. Ou seja, a réplica serve exatamente para que você, que viu que o réu colocou na contestação documentos, você vai olhar, abrir os documentos. Se os documentos forem diferentes do que você juntou na sua petição inicial, você deve impugnar ou atestar irregularidades, apontar eventuais prejuízos e contestar efetivamente ali os documentos que o réu colocou na contestação através da réplica. Reitero aqui para vocês, ó, que a gente tem aqui 13 itens no artigo 337 do CPC que descrevem preliminares que o réu pode alegar na sua contestação. E na réplica, o primeiro ponto que você vai manifestar, se caso tiver, é sobre eles. Entenderam? A questão da réplica, ela é super objetiva e pontual. Isso aqui, esses artigos aqui, esses são os pontos principais que você deve alegar na sua réplica. Vou explicar um pouco mais aqui detalhado o que são a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor. O fato extintivo é aquele que vai levar à extinção lá do direito do autor. São todos aqueles que acabam com a pretensão do autor, eliminando o direito do autor. Ou seja, o réu vem e apresenta alguma comprovação que cai por terra todo o direito do autor. Temos como exemplo a prescrição, a decadência, o pagamento e a remissão. Que foi até o que eu falei lá no início, que eu dei um exemplo de pagamento, que porventura o autor ele tá entrando com a ação cobrando valores X, Y e Z, e aí o réu vem e mostra, não, ó, apesar da gente realmente ter tido esse contrato, você tá falando que eu paguei só duas, na verdade eu paguei todas, e apresenta todos os documentos, e aqueles documentos apresentados, eles realmente são comprovantes de que o pagamento de fato ocorreu. Fato extintivo. Fatos impeditivos são aqueles que o réu apresenta e eles inviabilizam o fundamento do pedido do autor, como por exemplo, exceção do contrato não cumprido. O autor pede o cumprimento de uma obrigação contratual, mas na verdade ele mesmo que descumpriu a obrigação. Fatos modificativos são os fatos trazidos pelo réu que modificam, alteram o direito alegado pelo autor, como por exemplo, novação, prorrogação do prazo contratual, tais como a novação, compensação, extinção das obrigações, como pagamento, subrogação, pagamento por consignação, confusão, dentre outras. Elaborar a réplica apresente fatos de jurisprudência, não apenas a citação. E geralmente você vai lá e coloca, acha a ementa e coloca. Mas por que não é legal você só jogar várias ementas ali, tá bom? É importante que você faça uma citação de partes que tenham correspondência com o fato que você quer impugnar ali na réplica. Até porque nesses momentos de demonstração nas impugnações, você já vai construindo um raciocínio para eventualmente você usar num recurso especial lá na frente que possa acontecer, numa apelação que possa acontecer lá na frente. Então, tudo isso já é uma questão de construção, de argumentação, que porventura lá na frente você, caso precise usar, você tenha mais fundamento jurídico para isso. Como que a gente faz aqui? Eu pego um julgado de um caso similar do cliente e aí vou fazendo pequenos trechos correlacionando aquele julgado com o fato em si. Que aí é como se eu estivesse fazendo até um cotejo analítico, como a gente faz lá no recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Explico aqui para vocês que o cotejo analítico é você pegar um acórdão que realmente é similar ao seu caso e coloca trechos de como foi julgado favorável ao caso e que pode ser aplicado também ao seu. No entanto, é preciso mostrar isso e interpretar com suas palavras, explicando e mostrando ao juiz os trechos pelos quais você considera que se aplica ao caso do seu cliente.
fim, a gente sabe que aqui, como já foi citado, que a réplica é o momento de você apresentar a impugnação em relação aos documentos apresentados na contestação pelo réu, principalmente em relação a eventuais falsidades de documentos de assinatura. E aí você abre incidentes de falsidade. Você vai sempre impugnando tudo aquilo que for prejudicial aí para o seu cliente. Esses foram os pontos principais e os mais importantes na construção de uma réplica. Vou deixar aqui a réplica, um modelo de réplica para que vocês possam baixar e coloquem aí nos comentários as suas dúvidas.